Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que interessa todo mundo. Me interessa muito, eu tenho certeza que interessa você também e interessa a pessoa que mais nos interessa, que é o nosso paciente, que é contenção em ortodontia. Ou seja, esse assunto, contenção em ortodontia, ele tem tudo a ver com todo mundo, porque para nós a contenção, a manutenção dos nossos resultados significa sucesso profissional. Para o nosso paciente, significa satisfação. Então, todo mundo está interessado nesse assunto. Agora, eu acho que a gente tem que entender com cautela, com cuidado e, eu diria, em profundidade, para que a gente possa ter uma base de saber, será que vale a pena usar contenção ou não, como tem alguns colegas que dizem que não há necessidade. Eu não quero polemizar, eu quero levar toda essa conversa dentro de uma lógica. E eu sei do interesse que tem a contenção na vida dos nossos pacientes e na nossa vida, porque a minha postagem que mais teve repercussão, e claro que está totalmente fora do meu padrão, foi uma sobre contenção, que teve 3.200 likes e mais de 3.600 compartilhamentos. Quando eu vi essa postagem, eu falei assim, dá para perceber que esse assunto interessa muita gente mesmo. Por quê? Porque do ponto de vista do paciente, ele passou ali 2 anos, 1 ano e meio, sei lá quanto foi, usando um aparelho. Ele não quer que volte. Aí agora a gente diz assim, não, agora você tem que usar outro aparelho para manter os resultados. Ele pergunta, será que isso é necessário? E nós mesmos, às vezes, perguntamos, será que isso é necessário? Por quanto tempo? Como vai ser isso? Então eu acho que esse é um assunto que precisa ser conversado, precisa ser estudado. Então a pergunta é, por que eu devo usar contenção? Será que tem razão mesmo? Ou eu terminando um caso assim, muito show, ficando perfeito, com guia, com tudo que tem direito, eu não preciso mais usar contenção? Será que a contenção realmente tem uma relação com o tempo ou não? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder, levado pela lógica e, claro, pela literatura, pela ciência, o que é que hoje nos apresenta como evidência do que a gente deve fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é muito simples. Toda maloclusão é estável. Como assim estável? A maloclusão, se tem uma coisa que a maloclusão é boa, é a sua estabilidade. Por quê? Porque para os dentes ficarem naquela posição, eles foram erupcionando devagarinho, aí o lábio empurrou para um lado, a língua empurrou para o outro, a bochecha ajudou aqui, a mastigação ali. Enfim, eles ficaram numa posição de equilíbrio, ou seja, relativamente de força zero. Nem tem muita força empurrando para cá, nem muita força empurrando para lá. Eles pararam ali e se está torto, se está para frente, se está aberto, se está do jeito que tiver, para o dente não interessa. Agora, quando nós fazemos um tratamento ortodôntico, a gente tira esse dente da posição que ele estava e leva para uma outra posição. A pergunta é, quem nos garante que essa nova posição, com os dentes tudo alinhadinho, tudo bonitinho, é estável? Ela pode ser uma boa oclusão, ou seja, um encaixe bem feito, mas instável. E isso pode causar problemas de maloclusão no futuro, ou seja, ou de recidiva ou instabilidade. Então, toda maloclusão é estável e toda boa oclusão pode ser instável. Então eu pergunto, quando eu olho um caso como esse, será que esse caso vai ficar estável para sempre? Tem um desvio de linha média inferior e aí eu corrigi. Será que isso vai se manter ad eterno? E esse outro caso que também tinha um desvio de linha média, tinha uma mordida de topo, vai se manter para sempre? Essa é uma pergunta que a gente tem que pensar assim, será que vai ou não vai? Porque o nosso paciente quer saber e nós também. Porque seria muito bom, né? Todo tratamento a gente fizesse e nunca mais saísse do lugar. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, isso é assim, fundamental, é saber a diferença entre recidiva e instabilidade. Recidiva é quando há um retorno do problema original, ou seja, você tinha um premolar girado,
Aí você corrigiu o giro. Quando você tirou o aparelho, o premolar voltou a girar, ficou muito parecido como era. Ou seja, as fibras transeptais, que são elásticas, elas retornaram o premolar para o lugar original. Isso é instabilidade ou é recidiva? Isso é recidiva. Por quê? Porque o problema agora é muito parecido com o que era antes. Você tinha o incisivo inferior para lingual. Aí você alinhou e vestibularizou. Depois você tirou, não usou contenção, ele foi para trás. Lingualizou novamente. Isso é instabilidade ou é recidiva? Isso é isso é recidiva. Recidiva. Quando volta para o problema original, é recidiva. Isso é importante que a gente entenda, porque para alguns procedimentos a gente vai focar na recidiva. E o que é instabilidade? É quando surge um novo problema oclusal. Vamos supor que o incisivo estava paralingual. Aí você alinhou, o paciente não usou contenção, por algum motivo ele vestibularizou depois do tratamento. Isso não é recidiva, isso é instabilidade. Então a instabilidade vai depender do problema original. Simples assim. Então toda vez que a gente vai pensar em algum manejo de contenção, a gente tem que lembrar essa maloclusão, esse problema dentário, ele vai ter mais chance de instabilidade ou recidiva. Para a recidiva, a gente vai ter que pensar talvez em alguma coisa mais fixa. Para a instabilidade, a gente vai ter que pensar em algo que seja mais constante, com uso mais constante do ponto de vista de um aparelho removível. Enfim, eu vou explicar isso mais na frente, mas esse conceito é muito importante porque eu, por muitos anos, confundi a estabilidade oclusal, recidiva, para mim era tudo a mesma coisa, e não é. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, porque todo mundo assim fala, quando eu não gosto de tratar com determinado tipo de aparelho, esse aqui é melhor, porque essa prescrição aqui é perfeita, porque esse aparelho eu finalizo o melhor caso do mundo. Aí quando você vai ver o caso, não tem nada a ver com o aparelho, se vai recidivar ou se vai ter instabilidade. Então eu trouxe aqui um caso bem antigo, bem simples mesmo. Bem simples não, esse caso não é simples não, mas feito com um aparelho que eu considero simples e complexo, que é um alinhador. Então, esse paciente ele tinha uma mordida cruzada do lado esquerdo. E aí, como ele precisava de alinhar os dentes, o que foi que eu fiz? Usei um alinhador para alinhar os dentes e, ao mesmo tempo, descruzar essa mordida. E aí, veja, isso com o Invisalign lá, acho que você que está me vendo, acho que você não era nem nascido. Isso é de 2004. Na época, ninguém nem usava esses alinhadores. Enfim. Eu peguei lá, como os attachments eram rudimentares. Mas o que foi que eu fiz? Eu só descruzei e muita gente dizia, não, mas esse caso não é para alinhador. Não tem nada a ver. Esse caso era um alinhamento que descruzaria a mordida. E aí eu pergunto, tem chance de haver recidiva para um caso como esse? Não, não tem chance. Deixa eu fechar aqui, porque aqui apareceu... Eu não perguntei nada. Voltando. Tem chance de ter recidiva? Não, não vai ter chance de ter recidiva. Por quê? Porque a mordida cruzada, ela se depois de corrigida, ela impede, a própria oclusão impede que haja a recidiva. Ou seja, a própria oclusão se perpetua, ela se mantém em posição correta, porque ela não vai permitir que haja um desalinhamento como era antes, porque agora os dentes inferiores vão impedir que os dentes superiores desalinhem e cruzem. Então, nesse caso, não tem chance de ter recidiva. Ah, mas os incisivos, eles vão sair do lugar. Isso é possível? Sim, é possível, mas daí não é mais recidiva e sim instabilidade. Acho que ficou claro, né? Vamos adiante. Esse outro caso em que tem um incisivo lateral que praticamente está encostado num segundo molar inferior descido. Não sei como é que esse dente foi parar aí. Quando eu fui ver, já estava assim. E aí, vamos alinhar, nivelar, colocar o 32 no lugar e finalizar o tratamento colocando aí uma contenção fixa.
Existe possibilidade de recidiva desse incisivo lateral? Não. Por quê? Porque esse incisivo lateral, ele não vai mais ocupar o espaço que estava anteriormente, porque agora tem um canino e um pré-molar impedindo que ele vá por esse caminho. E esse outro caso, um caso de retratamento, em que eu tinha um molar extruído. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Na hora que eu recolei o aparelho, o molar intruiu assim, né? Nivelou, e na hora que eu nivelei o que tinha antes um encaixe cúspide, passou a ser cúspide a meia, que é o que a gente quer. Finalizei o tratamento com mini placas, retraindo esses dentes e consegui um bom encaixe no resultado final. A pergunta é, o que poderia acontecer? No início, ele tinha um problema de instabilidade, ou seja, como os dentes não estavam bem encaixados, se eu tirasse esse aparelho, só Deus sabe para onde ele iria. Depois que eu corrigi o problema, eu encaixei esses dentes e agora eu tenho uma chance menor de ter instabilidade, mas ainda é possível. E a recidiva? A recidiva não, porque como eu instruí o molar, ele não vai mais instruir. Então, aqui tem mais chance de instabilidade também do que de recidiva. E esse caso de classe 2, em que eu fiz uso de propulsores mandibulares, aparelhos ortopédicos, existe chance de recidiva? Existe, porque se tiver um crescimento diferenciado, essa mandíbula pode ser que não acompanhe a maxila e aí nós vamos perder esse encaixe de uma relação de bases ósseas de classe 1. Então, existe possibilidade dos incisivos laterais superiores saírem do lugar? Existe, mas não é muito grande se ela fizer um uso de uma contenção, porque a própria oclusão vai impedir que os incisivos laterais superiores fiquem na posição original. Mas o encaixe de classe 1 pode ser perdido se essa paciente tiver um crescimento, infelizmente, diferenciado com menor crescimento da mandíbula. Então, tudo isso, você veja, no caso do retratamento, ele teria instabilidade oclusal, porque os dentes não se encaixavam porque tinha um molar extruído. Nesse caso, é um problema de recidiva de crescimento. E dobras? Dobras é sempre recidiva. Então, toda vez que você faz uma dobra, a chance de voltar não vai ser instabilidade, vai ser recidiva. Ficou claro? Entendido? Fez dobra, chance de recidiva. Fez tratamento com crescimento, chance de recidiva. E tudo isso a gente vai pensando como é que nós vamos resolver esses problemas. Agora, a coisa mais importante quando se pensa em contenção, a mais importante, é lembrar que para você manter os dentes em posição, você precisa lembrar de um tripé. Aqui, na minha opinião, é a chave da questão. Ou você pensa nisso, ou você vai sempre achar que pode existir algum tipo de milagre. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você pensa no tripé, nos 3 fatores, você pensa em oclusão. Rapaz, eu sou o melhor ortodontista do mundo, eu finalizo meus casos perfeitos, eu faço dobras, eu tenho guias, enfim, tá tudo perfeito, tá. Então não vai ter mais recidiva, meu paciente pode ir embora, nunca use contenção que você não precisa. Será? Porque a oclusão é uma parte do tripé, ou seja, é como se fosse um monopé. E monopé não fica em pé. E qual é a outra parte do tripé? A outra parte do tripé é a musculatura. Eu vou explicar mais adiante. E a outra são os ossos. Ou seja, pensou em contenção, você tem que pensar assim, como é que fica a oclusão? Como é que vai se comportar a musculatura? E como é que vai se comportar as bases ósseas ou os próprios ossos? Ou seja, como é que o osso vai desenvolver, o que é que vai acontecer com o tempo. E tudo isso tem relação com o tempo. Então, o grande problema da contenção é o tempo, porque o tempo significa mudança. E mudança quer dizer a única coisa que você tem certeza que vai acontecer na sua vida, eu também na minha, é mudança. Então, sempre vai mudar. Agora, o cabelo vai ficar branco? Vai.
Você vai ter ruga? Ô, meu filho, infelizmente, minha filha, você vai ter também. Sua vista vai ficar cansada? Deixa chegar na minha idade que você vai ver começar a ler assim. Por quê? Porque vai mudando. Ah, mas eu vou pintar o cabelo. Vai mudar. Ah, eu tenho miopia e vou fazer cirurgia. Vai mudar. Ah, eu tenho ruga, eu fiz uma cirurgia plástica. Vai mudar. Não, só a oclusão que não muda. Não, claro que muda, porque sempre vai ter o tempo envolvido com 3 fatores. Deixa eu mostrar aqui em detalhes os 3 fatores. A oclusão. Qual é o problema da oclusão maior? Se você não finaliza seu caso com a máxima intercuspidação coincidente ou próximo da relação cêntrica, você terá uma grande chance de problemas de quê? Instabilidade. Porque a instabilidade ela vai existir porque toda vez que o paciente quiser encaixar os dentes, vai ter que tirar o côndilo da fossa. E isso vai causar um estresse muscular e articular que pode levar a problemas não só de instabilidade oclusal, com movimentação dentária, mas também com problema de disfunção das articulações. Então, esse é um problema que acontece. Por isso que a gente, quando faz um tratamento, tem que estar sempre fazendo ali a manipulação. Chegou o paciente, senta aí, meu lindo, minha linda, minha querida, seja lá como for, e manipula devagarinho para ver se você está no caminho certo. Aumento da distância intercaninos. Por que aumenta o aumento da distância intercaninos? E isso a literatura é riquíssima em comprovar. Por uma lógica muito simples. Você conhece o bigode chinês, esse suco nasogeniano? Claro que conhece. Onde é que ele está localizado? Em cima dos caninos. E o que quer dizer esse bigode chinês? Aqui tem uma cinta muscular, um encontro de músculos da face. E é tão forte essa região, no ponto de vista de força muscular, que ele chega a causar um sulco. Ora, se ele faz força na face e causa um sulco, imagine no canino. Então, toda vez que você joga esse canino para fora, ou seja, toda vez que você expande, você terá uma grande chance do lábio não gostar dessa cinta muscular. O que é isso? Que volume é esse que apareceu aqui? Jogar para trás, jogar para onde ele estava. Ou seja, causando uma recidiva e não uma instabilidade. Então, é por isso que toda expansão corre o risco de recidiva. A distância intercaninos não é uma boa você aumentar, e a literatura está... Os trabalhos de Little, lá de Washington, eu nem vou mostrar porque todo mundo conhece. E compensações dentárias. Eu fiz um tratamento e eu consegui, mas ficar bacana a intercuspidação. E como foi que você fez? Eu inclinei pra caramba. Ah, você inclinou pra caramba, mas você combinou com o lábio? Não, você inclinou pra onde? Para vestibular. Tá combinado com ele que vai ficar ali? Não, eu inclinei para lingual. Ah, você combinou com a língua que vai ficar ali? Então, toda compensação dentária, ela é relativamente complicada do ponto de vista tanto de recidiva quanto de instabilidade. E a musculatura? Onde é que entra a musculatura aí? Ora, onde é que entra a musculatura? Basta alterar a tonicidade dos músculos faciais e intrabucais. Ou seja, quem garante que um jovem, sei lá, de 20 anos, quando tiver com 70, a tonicidade muscular da face vai estar igual? Me diga, ou com 50 ou com 40. Eu sei o que é isso. Com 40, a diferença... Eu não vou dizer a minha idade aqui, não. Eu vou dizer. Eu tenho mais de 50. Então, assim, já não é a mesma coisa que quando eu tinha 20. Isso significa dizer que a tonicidade vai mudar. Se mudou no meu braço, mudou na minha perna, mudou em tudo. Não vai mudar na minha face? Claro que muda. E essa tonicidade pode não, com certeza vai alterar o equilíbrio de forças que mantém os dentes nos lugares. Então, eu fiz a oclusão perfeita. Tem que combinar com a tonicidade também, porque se mudar a tonicidade, esse equilíbrio de forças altera e esse dente pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir um para frente, outro para trás, vai depender dessa tonicidade muscular. Mas não é só na tonicidade em relação à mímica facial, à musculatura intrabucal e facial. É também a de mastigação, que são os hábitos parafuncionais. O que é hábito parafuncional? Bruxismo, apertamento, ficar mordendo não sei o que, lápis, puxando alguma coisa com a boca, segurando o telefone desse jeito.
Isso tudo é apto para funcional. O que é que vai... Quando é que isso vai acontecer de modificar a oclusão? Quando tiver frequência, intensidade e duração. Passou a noite toda travando os dentes. Teve frequência, intensidade e duração? Existe um grande risco de instabilidade oclusal. E os ossos? Onde é que o osso entra nisso? É claro que ele entra primeiro porque ele é o tecido de sustentação. Ou seja, onde é que estão os dentes? Dentro dos ossos. Aí você faz um tratamento, o periodonto está todo bonitinho, os dentes tudo organizado num osso super saudável. Passou um tempo, seja lá por qualquer motivo que seja, ou eu tive problema de doença periodontal, sei lá, trauma, enfim. Começa a haver uma perda óssea. Esse dente ficava todo certinho, só aparecia coroa na cavidade bucal e toda a raiz era coberta por osso. De repente, você começa a perder inserção óssea e agora só metade da raiz é segura pelo osso. O que é que vai acontecer, meu Deus? Claro que esse dente vai modificar agora a sua resistência a forças externas. O lábio empurrou para um lado, o língua empurrou para o outro, a chance agora dele sair do lugar é muito maior. E o crescimento tardio, que na grande maioria das hipóteses, porque você não tem a certeza, não tem até hoje, mas na grande maioria das hipóteses, da maior causa de recidiva ou instabilidade é o crescimento tardio. Por quê? Porque você está lá com seus incisivos inferiores todos alinhados. De repente, a mandíbula começa a crescer. Não, mas no adulto não cresce. Cresce muito. Dos 20 aos 70 anos, cresce que é uma beleza a face. Então, principalmente nos homens. Então, e no sentido sagital. Então, a mandíbula começa a crescer, os incisivos inferiores batem nos incisivos superiores. Não tem como ir para frente, eles começam a inclinar para trás e apinham. Então, os ossos também têm essa participação na questão de estabilidade oclusal. Pensando assim, agora nós podemos começar a raciocinar como faremos as nossas contenções. Olha o que é que eu vou pensar. Eu vou pensar no problema recidiva, eu vou pensar no problema instabilidade, eu vou pensar no tripé da estabilidade oclusal, oclusão, músculos e ossos, para daí eu começar a fazer o estudo das minhas contenções. Então, no arco superior, nós podemos ter contenções removíveis. No meu caso, agora eu vou contar no meu caso, cerca de 90% ou mais dos meus pacientes recebem contenções removíveis. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, vamos repartir um pouquinho essa responsabilidade. Porque se ele não usar, não vai ser eu que vou conseguir manter esses dentes no lugar. Que eu acabei de explicar. Não é só a minha finalização, não é só o meu tratamento ortodôntico que vai manter. Então, eu passo um pouco dessa responsabilidade para o meu paciente quando eu percebo que se ele for um pouquinho irresponsável, não vai ter grandes problemas de recidiva. Por quê? Porque eu não conto com contenção removível para segurar dentes que estavam muito girados. Porque um dos maiores problemas de recidiva é sempre giro, por conta das fibras transeptais, que segundo alguns trabalhos falam, pode durar de 250 a 370 dias para se reorganizarem. Então, não teve dentes muito girados, não teve diastemas anteriores, ou seja, tem uma chance pequena de recidiva, eu vou para aparelhos removíveis. E a fixa? A fixa 5% dos casos, que são esses casos de dentes muito girados, por exemplo, eu finalizei e os laterais eram muito girados, ou os centrais, aqueles centrais que são assim, fazendo um V. Aqueles dentes são perigosíssimos. Então ali eu tomo um cuidado e coloco uma contenção fixa. Diastemas, antes do tratamento, também. E aí eu fecho os espaços dos incisivos centrais, deixo espaço nos incisivos laterais, se ficar espaço, e coloco uma restauração para manter. Mas diastema na região anterior é um problema sério de manutenção para não ter recidiva. Eu gosto de contenção fixa superior? Não, detesto. Por quê? Porque quebra muito.
Porque o paciente morde em cima. Então, diferente da inferior, que é só a língua, no superior tem os incisivos inferiores ali mastigando em cima. E qual é o maior risco? O maior risco que tem é ele bater e amassar. Aí, meu amigo, já era. Então, nas contenções removíveis, eu posso usar a metálica, convencional ou estética. Qual a vantagem da metálica? Não quebra. Eu tenho a minha, nem sei se eu devo dizer, há muito tempo, e uso toda noite. Se eu não usar, eu não durmo. Então, eu uso a minha contenção. Mas eu percebo que ela já não está assim tão certinha. Eu uso mais porque eu sei que a parte acrílica está toda encaixada. Mas a parte metálica já teve algumas alterações. E hoje tem estética. A estética, ela tem uma grande vantagem. Além de ser muito mais bonita, ela encaixa todos os dentes. Ela fica perfeitamente adaptada. Coisa que eu gosto muito dessa contenção estética. Qual é o defeito dela? O defeito dela é que você tem que ter o maior cuidado de manutenção e ela quebra mais fácil. Então tem que ter muito cuidado quando você faz o uso da estética. Tem que explicar para o paciente bem direitinho. Não, puxe pela região anterior, tem aquela partezinha de metal, puxe lá atrás. Porque se ele ficar fazendo muito assim, aí quebra. E eu, claro que eu dou uma garantia para os meus pacientes. Mas essa garantia não dá para ser eterna. Então eu sempre explico. Você quer metálica ou estética? E aí eu explico quais são as vantagens de cada um. Na fixa, eu tenho pavor de contenção fixa. Como eu falei, só em casos que realmente eu espero, a chance de recidiva é muito grande. Já expliquei quais são os casos. Mas eu não gosto por conta disso. Veja que a contenção aqui, ó, soltou e amassou. Isso, rapaz, é um risco imenso de você ter o quê? De você ter um movimento dentário indesejado. Porque na hora que você amassa, você faz uma dobra. E aí, esse movimento indesejado cria agora uma maloclusão terrível e que pode causar problemas, como eu vou mostrar lá no final. Por isso que eu gosto de usar essa contenção individualizada por dentes, porque eu chamo de contenção parcial. Então eu vou colocando pedacinhos de fio entre os dentes e isso facilita muito a chance de você ter amassar é menor, porque daí é mais fácil quebrar esses fios aqui do que eu amassar ela toda. E também é mais fácil de colocar. Então, essa outra dá um trabalho danado para você confeccionar, já essa parcial, essa pequenininha que você vai colocando os pedacinhos, ela é muito simples, você não precisa nem moldar, você pode fazer na hora, vai colando e vai ajustando com oclusão. Ou seja, eu uso um carbono e digo assim, daí vai afastando aqui, vai afastando ali, eu vou ajustando. E para casos de mordida aberta, eu uso uma contenção especial, que é uma contenção que tem uns esporões que a gente chama de reeducador de língua. A gente não, a ortodontia chama de reeducador de língua, quem deu esse nome até foi um colega, Jorge Faber. Então, essa reeducador de língua serve para quê? O nome já está dizendo, para a língua não ir ali. Só que um paciente adulto não vai usar essa contenção o dia inteiro. Então eu dou duas contenções, uma com reeducador de língua, que fura a língua, e a outra convencional. A que é reeducador de língua, como ele tem os esporões, ela tem duas funções. Primeiro, se a língua tentar passar ali por baixo, machuca. E se ela tentar ir em frente, os próprios esporões, eles impedem como se fosse uma grade. Então, é bom porque educa e é bom porque impede. E qual é o grande problema de recidiva de mordida aberta? Interposição lingual. Só isso. Colocou a língua, tem frequência, duração e intensidade. Aí a língua fica ali naquela posição. Então, a interposição lingual, ela é complicada. Pessoal, não sei se você notou que teve um pequeno corte. Como eu não sou um videomaker, estou fazendo isso aqui na minha casa. A minha diretora é Cecília. Sim, vem cá. Vem cá. Não. Cecília não pode, porque ela está com roupa de dormir. Enfim, voltando. Então, a contenção, eu gosto muito dessa contenção com esporões e com esses esporões que servem tanto para impedir que a língua passe por baixo, como passe pela frente. E aí o paciente usa para dormir, eu faço uma contenção mais requintada, ou seja, eu misturo metálico com o escudo de acrílico, daí segura bem os dentes mesmo, e vocês vão ver que ela é muito simples, você só precisa colocar
esses esporões inseridos no acrílico. E veja aqui na parte de Hawley tem um escudozinho de acrílico também para manter esses dentes mais justos e impedir que a língua vá ali e se tentar intruir não aconteça. E realmente funciona. Opa, deixa eu voltar aqui. 8 anos. Esse caso tem muito mais de 8 anos. Esse 8 anos eu já mostro aí faz uns 5 anos. Então esse caso já tem bem mais e continua sem recidiva. Agora, o paciente tem que operar. Ah, eu não quero cooperar. Então, meu filho ou minha filha, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Tempo de tratamento, tempo de contenção. Uma coisa é certa. Quanto mais tempo você passar no tratamento, menor vai ser a necessidade de contenção imediata. Ao longo prazo não tem nada a ver, mas a imediata é porque os dentes praticamente ficaram em contenção durante o tratamento. Tempo muito rápido de tratamento, contenção ativa, como se fosse quase um tratamento ativo. Então eu sempre aviso o paciente, ó, você quer terminar cedo? Ótimo, maravilha, eu também quero, fica bom para todo mundo, você fica feliz, você faz propaganda que meu tratamento é rápido, mas cuidado. Cuidado, porque a chance de recidivar é muito grande. De instabilidade não, porque a instabilidade ela não vem imediata. A instabilidade oclusal, esse é um detalhe importante, é com o tempo. Já a recidiva ela é mais rápida, ela é quase que imediata. Então, para casos que você fez o tratamento mais rápido, você sabe disso. A atenção tem que ser muito maior, porque a chance de recidivar é muito maior. Então, tem desvantagens de terminar um tratamento ortodôntico longo? Tem, mas tem uma vantagem. Segura mais a questão da recidiva. Contenções convencionais do arco inferior. No inferior eu costumo usar a fixa para mais de 90% dos meus casos. E quando eu não uso a fixa, que o paciente não quer usar, não quero usar porque eu já ouvi dizer que é ruim passar fio dental, eu não gosto, não sei o que, eu ouvi falar que tem não sei o que lá. Ah, você não quer não? Toma uma plaquinha de acetato. Ah, você não faz Hawley não? Não faço porque a chance daquilo machucar é muito grande. Então eu prefiro uma plaquinha de acetato. Mas eu nunca uso placa de acetato no superior e no inferior. Por quê? Porque placa de acetato não permite o ajuste oclusal natural pós-tratamento ortodôntico. Isso é muito importante. Ah, eu vou usar só placa de acetato. Não faça isso, porque os dentes não vão se adaptar e ainda tem a diferença da espessura das placas, ou seja, da contenção de acetato. Então eu só uso no inferior. E funciona. Eu vou dar um exemplo de um paciente que faz uso disso. Eu uso uma plaquinha de acetato, porque eu usei a contenção inferior por 15, sei lá, 20 anos, e um dia ela quebrou, eu tirei e disse assim, eu vou fazer uma experiência. O que você acha? Não é muito legal. Claro que eu continuo, porque já que eu me livrei da fixa, eu continuo, mas se eu pudesse colocar em mim, eu colocava de novo a fixa. A de acetato é ruim porque a adaptação não é a mesma coisa, ela é um pouquinho incômoda de noite, mas funciona. A grande desvantagem que eu acho é que você agora fica com 2 contenções removíveis e a de acetato, de 3 em 3 meses, você tem que fazer uma nova. E isso tem custo. Então, tem que avisar para o paciente se realmente ele quer fazer a de acetato. Então, essa é a contenção que eu uso, com fio coaxial 0,17 por 0,25. Esse fio é muito bom. Agora aqui eu entrei na área das controvérsias, das brigas e confusões, qual é o pior, qual é o melhor. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente que não existe nem o pior, nem o melhor. Existe você, mais uma vez, igual no aparelho, tomando conta das contenções. Isso é que é fundamental. E aí você diz assim, ah, mas isso é claro. Não, não. Eu demorei a entender isso. Que eu tinha que tomar conta das minhas contenções. E esse é um conceito fantástico, porque antigamente eu dizia assim, ah, terminou o tratamento, se vira. Ei, não, não, você colocou uma contenção fixa? Não se vira não, você é o responsável, fique ligado, porque isso pode dar problema. Ah, qual é o melhor? Não existe o melhor. Se a pessoa colocar um palito e amassar, esse fio vai fazer uma dobra e esse dente vai sair do lugar. Então tem que tomar cuidado. E aqui é a de acetato. Sabe de quem é essa contenção? Eu sou o dono dessa contenção. Está até desgastadinha aqui na frente, mas eu tirei uma foto só para mostrar aqui
para vocês. É uma placa de acetato de 1 milímetro. Pode ser de 0,7? Pode, mas a de 1 já não dura 3 meses, imagina de 0,7. Quanto mais fina, melhor, mas ela desgasta mais. Então eu coloco a de 1 para durar mais tempo. Mas não é boa a de 1 não, porque ela cria um espaço muito grande entre o dente e a oclusão. E a contenção higiênica? O que você acha da contenção higiênica? Eu vou dizer o que eu acho da contenção higiênica. Primeiro, uma ideia genial de Jaime Bicalho, um ortodontista que eu conheço, gente finíssima, um cara genial. Eu conheço ele e o filho, enfim, que criou em 2002 uma contenção que você poderia passar fio dental. Ele publicou um primeiro artigo, depois publicou outro explicando como é que faz isso, e foi um boom dessas contenções. Todo mundo adorou as contenções. Só que, depois começaram a surgir trabalhos mostrando que essa contenção não era tão higiênica assim. Eu não vou entrar nesse mérito, porque, mais uma vez, eu quero deixar aqui que não é só a contenção que está envolvida no processo de se manter bem ou não. É tudo. Então, esse trabalho feito por um outro amigo, capitaneado, ou seja, coordenado por um outro colega que eu quero ter uma maior admiração, que é o Dilson Ramos, que foi quem fez a revisão do meu livro, Estética e Ortodontia, Um Sorriso para Cada Face. Eu não coloquei aqui não, mas você pode... Não vou fazer propaganda não, mas se você se interessar, você pode encontrar no Google. Sim, voltando. Ele mostrou que a contenção convencional, a que eu faço, ela é melhor do ponto de vista, em todos os sentidos, de limpeza, de acúmulo de tártaro, de gengivite. Aí você diz, então ela não presta. Não. Esse é um trabalho. Você precisa ver outro, e outro, e outro. Porque cada trabalho pode mudar até ter um consenso. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é assim, nem você pode dizer assim, é a melhor, nem você pode dizer que é a pior. Você tem que entender o que tem na literatura e passar para o seu paciente. E lembrar sempre que toda contenção é perigosa. Então, esse caso aqui dessa grande recessão gengival foi causada por uma dobra, ou um mau posicionamento, uma força indesejável causada por uma contenção do tipo higiênica. A higiênica causa isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que como ela tem muitas dobras, se houver algum amassado nessa contenção, essa dobra pode alterar e como ela é um fio mais espesso, ela pode jogar violentamente os dentes inferiores contra a tábua óssea vestibular e causar esse tipo de problema. Ah, mas isso só acontece? Não acontece, acontece com qualquer uma. Veja esse outro trabalho de abril de 2018, em que os autores dizem sempre, tome cuidado com as suas contenções, porque as contenções podem dar problema. Então, qual é a minha opinião sobre a higiênica e a convencional? Todas as duas têm problemas. Uma facilita a passar o fio dental, isso psicologicamente é muito bom para os pacientes, eles aceitam com mais facilidade, mas ao mesmo tempo, alguns trabalhos mostram que ela acumula mais tártaro nessa contenção. E tem maior risco, na minha opinião, de causar movimentos indesejáveis, principalmente esses de raízes para vestibular. Então, voltando aqui, como eu faço agora o regime de contenção? Vou contar aqui para vocês bem rápido, nós já estamos finalizando, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu faço uma brincadeira. Na hora que eu vou entregar a contenção, eu digo assim, olha, diz o povo que você deveria usar essa contenção 6 meses full time e depois para dormir todas as noites. Aí a pessoa já olha assim, pro resto da vida, eu digo, se no dia que você parar de tomar banho, parar de almoçar, parar de cortar as unhas, cortar o cabelo, colocar o pijama, seja lá o que for, no dia que você parar uma dessas, você para de usar contenção, porque todas essas é para o resto da vida. Todas essas ações são para o resto da vida. E a contenção, dentro desse contexto de cortar o cabelo, cortar a unha, tomar banho, almoçar, colocar roupa, é uma das que leva menos tempo. Você leva 2 segundos para colocar, 1 segundo para tirar. Então, o que é que você está achando ruim? Agora, isso é o que o povo diz. Eu mesmo, se fosse você, jogava fora. Aí a pessoa fica me olhando assim, joga fora. Porque daí, sabe o que vai acontecer? Os dentes saem do lugar, você volta, eu trato de novo, ganho meu dinheiro, o protético também, aí fica me olhando assim.
Aí eu digo, isso é uma brincadeira, mas é uma realidade. Se você não usar, vai ter que colocar aparelho de novo, porque eu não garanto que os ossos, que os músculos, que o tempo vai deixar seus dentes na mesma posição. Então, use só 6 meses. Às vezes eu negocio, então faço o seguinte, use só 3 meses. Às vezes, quando o paciente é muito assim, eu vejo que não tem chance de recidiva, olha aí, ó. Se você vir que não tem problema de giros, você pode negociar mais. Use só para dormir. Se os dentes já estavam alinhados, por que você vai dizer para o paciente usar 6 meses? Não tem necessidade. Você pode deixar ele usar só para dormir. Qual é o conceito aqui? Recidiva e instabilidade. Se você raciocinar assim, você facilita a vida do seu paciente e facilita a sua vida. Então, esses 6 meses é para chance de recidiva. Só para dormir, casos que não tem esse problema. E fixa. Contenção fixa inferior. Controle semestral. Tem que controlar. Porque se, mordeu um palitinho, amassou, o que é que acontece? O dente vai sair do lugar. É isso que você quer? Não, porque se acontecer, sabe de quem é a culpa? Vamos lá, vou dar 3 segundos para você responder. É isso mesmo. Não vou nem dizer aqui em vídeo, mas você sabe de quem é a culpa. Por quê? Foi você que colocou esse aparelho lá dentro, o paciente está seguindo instruções, então você tem que ficar de olho. Não volte. Ei, não tem esse negócio de você não querer, não. Se você não quiser vir, não tem problema. Eu tiro a contenção e aí você fica livre. Mas enquanto você tiver contenção, a responsabilidade é minha. Se não quiser, não tem problema. É por isso que eu passo 2 anos sem cobrar consulta de contenção dos meus pacientes, para que eles se acostumem a vir. Acabou os 2 anos, eu pergunto, vai querer ficar de contenção ou não? Vou. Então você vai ter que vir daqui a 6 meses, porque é responsabilidade minha. Entendeu? Entendi. E aí eu fico fazendo esse ajuste. E aí se ele voltar, aí já é só uma consulta, é uma coisa bem simples. Então a pergunta é, contenção forever? Não sei. Vai depender do paciente. Ele quer manter os dentes dele bem posicionados, como eu deixei no final do tratamento? Quer. Use contenção, deixa eu ajudar, deixa eu controlar. Não quero, não tem problema nenhum, a vida é sua, você faz do jeito que você quiser. Agora, eu não tenho mais responsabilidade, porque a minha responsabilidade residia em apenas um tripé, uma parte do tripé, o monopé, que era a oclusão, o ajuste oclusal. Eu não posso fazer mais nada, porque monopé não fica em pé. Pessoal, beleza? Era isso que eu tinha para apresentar sobre contenção. Eu sei que você pode ter uma opinião diferente, não tem problema, fique à vontade. Eu estou dizendo só a que eu faço, a que eu estudei, como eu faço e que vem dando certo, graças a Deus, há muito tempo. E a minha intenção foi trazer conteúdo para você e buscar ajudar a nossa querida Viva Ortodontia. Beleza? Forte abraço!